Boa tarde. Olá. Olá a todos. Muito boa tarde. Venho fazer um vídeo sobre a história da minha vida pessoal e em relação à justiça portuguesa. Com o seguinte título: 5 processos judiciais contra a liberdade de expressão e contra mim, movidos por interesses pessoais e políticos. Então venho contar o que se passou comigo e com a justiça em Portugal. Processo-crime, Tribunal de Matosinhos. Fui acusado por um cunhado meu de lhe ter arriscado o carro. Ele fez isso, na minha opinião. A minha advogada disse que ele disse que se eu tirasse a queixa contra o pai dele, meu ex-sogro, por uma agressão física, agressão física contra mim, de que eu acusei em tribunal, ele também retirava a queixa contra mim no Tribunal de Matosinhos. Ora, o que é que aconteceu? O Tribunal de Matosinhos condena-me com base numa testemunha falsa de 12 anos de idade, o meu filho Edgar, a quem lhe mandaram dizer que eu disse a ele e aos meus filhos, a ele e ao meu filho Pedro, que estavam comigo, que eu lhes disse a jantar que eu ia arriscar o carro do tio. Olha, eles foram os dois questionados no tribunal. O Pedro disse: não ouvi nada disso, não me lembro nada disso. Tinha 16 anos, já era consciente, era mais adulto, tinha pensamento próprio. Mas não ouvi nada disso. O advogado, meu cunhado, Gregório Novo, ex-presidente ou vice-presidente da Confederação Industrial Portuguesa, ou da Confederação da Indústria Portuguesa, não sei se se chama, Gregório Novo, perguntou ao meu filho Edgar: o teu pai disse que ia arriscar o carro de ti? E o meu filho disse. Tudo mandado, totalmente mandado dizer isto. Conclusão: o Tribunal, Matosinhos, condenam por um crime de dano. Vejam, eu não arrisquei o carro, não se provou. E eu não disse ao meu filho que ia arriscar o carro. Mas mesmo que tivesse dito, não quer dizer que eu o tivesse feito. Não quer dizer que pudesse arriscar o carro. Mas que não arrisquei. Não arrisquei. Portanto, isto foi um processo montado para me forçar a tirar a queixa contra o meu sogro por agressão física. Segundo processo-crime da Maia. Processo-crime de violência doméstica na Maia. Crime de violência doméstica na Maia. A minha ex-esposa, a senhora traía, queria separar-se de mim, mas queria ficar com a casa, com o carro, com o dinheiro, com os filhos, com tudo. Como é que normalmente se faz por aí, eu fazia na altura, que agora a lei já alterou. Queria e atira-lava para cima de mim. Começou então a arranjar testemunhas falsas e a inventar coisas sobre mim, com o apoio do advogado dela. Resultado, leva-me a tribunal e o tribunal acusa-me de violência doméstica. Condena-me por violência doméstica. Vejam, eu é que era a vítima de violência doméstica. Eu não fiz nada do que ela me acusou. Nada. Eu não fiz nenhum crime contra a senhora. Ela sim. Ela agrediu-me a mim e a minha companheira, a mim agrediu-me fisicamente 2 vezes. Já foi condenada, minha esposa foi condenada no Tribunal da Maia por 2 crimes contra a ofensa à integridade física a mim, e um contra a minha atual companheira e outro de ofensas e injúrias contra a minha companheira. 4 crimes que ela foi acusada. Ela já me tinha agredido antes, eu já tinha apresentado várias queixas contra ela. Mas eu sempre retirava as queixas porque não queria prejudicar
a mãe dos meus filhos. Como ela não se conteve, eu tive que, na última agressão, nas últimas agressões, eu tive que avançar o processo para a frente, porque a senhora não parava. Portanto, ela é que me violentava a mim, física, psicologicamente, socialmente, porque andava-me a trair, queria ficar com outra pessoa e, portanto, estava a tentar separar-se de mim. Mas queria ficar com os direitos, queria dinheiro, queria a minha casa, queria-me roubar. Resulta que queria-me roubar, entre aspas, achava que tinha direito, mas precisava de me acusar de qualquer coisa. Ora, era tudo falso. Tudo falso. O tribunal condenou-me sem provas nenhumas, porque as pessoas testemunhas nem disseram nada contra mim. As testemunhas foram conscientes, nem a minha esposa falou, nem os meus filhos falaram, ninguém quis falar nada contra mim. Ninguém falou nada contra mim. Porque não queriam me condenar injustamente. No entanto, os juízes condenaram-me, penso eu, por razões políticas, por razões de interesses políticos, de poder, só para me condenar, porque eu não pratiquei nenhum crime de violência doméstica. Eu nunca tratei mal a senhora. Discussões há sempre. Discussões, desentendimentos, conversas, desentendimentos, com discussão havia. Porque se as pessoas não são corretas umas com as outras, ou fazem alguma coisa de errado, a outra parte tem o direito de se queixar, de reclamar e dizer que não está bem, que não gostou, etc, etc. Isso as pessoas que não fazem, toda a gente faz isso. Se alguém é incorreto comigo, se a minha companheira for correta comigo, ou eu for incorreto com ela queixa-se de mim, ela passa a mandar vir comigo e a protestar e tem todo o direito. Depois, vejam, condenado por violência doméstica sem ter feito nada contra a senhora. Eu era correto, que eu sempre fui uma pessoa correta. Processo crime por denúncia caluniosa por fazer denúncia, processo crime, por fazer denúncia ao Conselho Superior de Magistratura destes juízes que me condenaram em Matosinhos, na Maia e no Tribunal de Família de Porto. Queixei-me ao Supremo Tribunal, ao Conselho Superior de Magistratura e às entidades superiores da Justiça, e este tribunal condenou-me por denúncia caluniosa. Veja só, eu fiz uma denúncia, queixei-me do que se tinha passado. E eles condenaram por denúncia caluniosa e não fizeram nada contra esses juízes, nem me deram satisfação, que eu saiba. Não me deram satisfação. Se fizeram alguma coisa contra os juízes, eu não sei. Olha, eu denunciei estas situações ao Conselho Superior de Magistratura. Por causa disso, tive um processo de crime e acusado de processo de denúncia caluniosa. Processo de crime em Vila Nova de Gaia. A senhora juíza que decretou o meu divórcio com a minha ex-esposa foi lá acusar-me de eu ter dito umas coisas que eu não disse nunca a ela, nem sequer falei com ela, mas arranjou umas testemunhas que em tribunal de divórcio foram dizer mentiras contra mim. Ela usou essas mentiras ditas em tribunal de família, em divórcio, para meter um processo por difamação, por injúrias, nem sei o que é que foi, onde me foi condenado a pagar 24 mil euros ou 23 mil euros de indemnização. Vejam, eu não falei com a senhora juíza, eu não disse nada à senhora juíza. Ela serviu-se das testemunhas que foram mentir em tribunal de família, dizer coisas falsas em tribunal de família contra mim, para meter um processo crime e me sacar 23 mil euros. Isto é justiça? Isto é justiça em Portugal? Veja só, isto é crime. Na minha opinião, isto é uma justiça criminosa. Isto é uma justiça criminosa. Totalmente criminosa. Totalmente criminosa. Vejam, fizeram isto. Portanto, quinto processo que quero falar. Processo de divórcio. Tribunal de Família de Porto. Um processo metido de má fé, forjado, com mentiras e testemunhas falsas, com o senhor advogado Gregório Novo, que era o advogado da minha esposa, ex-presidente ou vice-presidente, ou vice-presidente da Confederação da Indústria Portuguesa, andava envolvido na política, nos interesses políticos, portanto, não só nos interesses judiciais, mas também nos interesses políticos. Este senhor advogado inventa um rol de mentiras contra mim, constrói uma ficção,
conjunto de narrativas contra mim totalmente falsas. Totalmente falsas. No entanto, que não foram provadas sequer em tribunal. Veja como é que esta senhora juíza Armanda Gonçalves, questionava o meu filho. Oh, Edgar, ele disse isto. Oh, Edgar, ele disse aquilo. Oh, Edgar, ele disse, senhora juíza, disse. Se isto é o modo correto de interrogar uma criança de 12 anos. Portanto, se vejam só. E, no entanto, vejam, e ela decreta o divórcio, a minha esposa, já me traía, já andava, queria sair com outras pessoas, traía-me, pelo menos traía-me nas suas intenções, traía-me pelo menos nas suas intenções, se não me traía na realidade, se já não era infiel, pelo menos, mas isso não se provar, não posso dizer, só Deus sabe, mas que pelo menos nas suas intenções já me estava a trair, e portanto queria o divórcio de toda a força. O senhor doutor Gregório Novo e a senhora doutora juíza Armanda Gonçalves lá conseguiram lhe dar o divórcio. Dar o divórcio, e o divórcio foi decretado, e graças a Deus, para meu próprio bem. Obrigado, senhora juíza, obrigado, senhora juíza, porque livrou-me de um inferno que eu vivia com essa senhora. Obrigado, senhora juíza, apesar de lá o meu dinheiro que lhe faça bom proveito. Isso, na minha opinião, senhora juíza, isso não foi correto, porque eu não fiz nada contra a senhora. Isso foi um oportunismo, na minha opinião. Na minha opinião, foi um oportunismo. Eu sinto que foram sacados 23 mil euros sem qualquer razão. E resultado, mas quanto ao divórcio, obrigado, meu Deus, porque tu escreves direito por linhas tortas, meu Deus. Obrigado, Divino. Obrigado, Divino, tu escreves direito por linhas tortas. Tu escreves direito por linhas tortas, Divino. Vejam só como é que a justiça funcionou comigo nestes 5 processos. E muitos destes processos foram todos movidos por interesses pessoais da minha ex-esposa e dos seus familiares. Ela, porque queria o divórcio, para isso tinha que inventar coisas contra mim para justificar o divórcio. O irmão dela queria que eu desistisse da queixa-crime contra o pai, mete-me também um processo de crime em Matosinhos, para me forçar a retirar. Diz mesmo à minha advogada que se eu retirasse a queixa-crime contra o pai, ele retirava a queixa-crime contra mim no Tribunal de Matosinhos. A minha esposa, queixa-me de violência doméstica só para conseguir o divórcio. E faz uma cabala, arranja uma série de pessoas para mentir contra mim. Chegaram ao tribunal, não disseram nada contra mim, eu devia ser absolvido, mas os juízes parece que tinham interesse em me condenar, e eu recorri para o Tribunal da Relação do Porto. Pedi à minha advogada que recorresse. Ela recorre fora do prazo legal de recorrer, recorre fora do prazo, deixou passar o prazo para recurso, e o tribunal depois indefere o pedido de recurso e nem sequer portanto, não aceitou o meu recurso, que foi feito fora do prazo pela advogada Maria José Marques, que era a minha advogada na altura. Ela deixou passar o prazo de recurso, mas fez mesmo recurso, mas fez recurso fora de prazo, mas uma advogada que sabia muito bem de prazos, fez recurso fora de prazo e não foi aceito por lançar. Porquê é que ela fez isso? Não sei. Se foi uma falha involuntária, trabalho, distração, ou se não quis mesmo fazer recurso, ou não quis que eu fosse absolvido. Havia interesses políticos por trás, talvez, para que eu fosse condenado. Vamos acusá-lo por violência doméstica e tal, acabámos com a reputação dele, acabámos com a boa imagem dele. Quando eu é que era vítima de violência doméstica, como se provou posteriormente no mesmo Tribunal da Maia. Eu é que era vítima de violência doméstica, fui agredido fisicamente várias vezes pela minha ex-esposa. E eu e a minha companheira também já. Resultado, depois da denúncia, eu queixei-me ao Conselho Superior da Magistratura, que não me deu satisfação nenhuma, não me deu satisfação nem me responderam, e um Tribunal Criminal de Lisboa condena por denúncia caluniosa. E depois no Tribunal de Gaia, a senhora juíza do divórcio aproveita-se de coisas ditas no tribunal, no processo de divórcio, umas testemunhas falsas da minha ex, que foram mentir em tribunal, aproveita-se dessas mentiras para meter um processo por difamação,
por injúrias. E o Tribunal de Gaia condena-me a pagar 23 mil euros de indemnização sem eu ter feito nada a esta senhora juíza. Vejam só, que lata de juízes, que lata destes juízes. E eu pedi para este senhor juiz que me condenou em Gaia: o senhor juiz, o senhor não está a acreditar no que eu lhe digo, mas eu vou fazer queixa de si ao Conselho Superior de Magistratura e vou denunciar aí por todas as pessoas que eu conheço. E ele responde: faça o que o senhor quiser, o senhor é livre, dando-me a entender que estava-se nas tintas para que eu fizesse. Foi essa a ideia com que eu fiquei, na minha opinião. Portanto, como veem, a justiça em Portugal comigo já falhou muito, já tive muitas falhas. Muitos juízes falharam, muitos advogados falharam, muitas pessoas foram incorretas comigo, prejudicaram-me na minha honra, na minha dignidade. Financeiramente perdi muito dinheiro na minha vida, prejudicaram os meus filhos. Não foi a mim que prejudicaram, para mim chega sempre. Graças a Deus eu não sou uma pessoa que esteja mal de vida. Para mim chega sempre. Quem foi prejudicado e quem foi prejudicado foram os meus filhos, que fica menos para eles. Quando eu morrer, vai ficar menos para eles. Menos património, menos património para eles herdarem. Pessoal, foi isto, esta é a realidade. Se gostaram deste meu vídeo, partilhem, divulguem junto dos vossos amigos e familiares. E subscrevam este canal, Vovô Viral, Janga ADMR, um canal de livre pensamento, livre opinião, livre expressão. Procura fazer vídeos informativos e educativos e divertidos para ajudar as pessoas a saberem mais, a serem mais saudáveis, alegres e felizes. Fiquem bem, até ao próximo vídeo e subscrevam, se fazem favor, este meu canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.